O Museu Nacional do Rio de Janeiro sofreu um incêndio de grandes proporções em 2018. Um dos maiores espaços de história natural e antropologia do país foi reduzido a cinzas. A tragédia gerou preocupação com as condições dos museus públicos do Brasil. E para falar mais sobre investimento e manutenção desses espaços, nós convidamos a coordenadora-geral da Rede de Educadores em Museus de Goiás, a Bárbara Freire. Olá, Bárbara, obrigada pela presença. Obrigada. E também a Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Maria Badia Silva. Olá, obrigada pela presença também. Obrigada, eu que agradeço. Queria que vocês inicialmente tentassem, se for possível, claro, explicar o que ocorreu no Museu Nacional e tentar apontar algum tipo de responsável ou a motivação daquele incêndio. Vou começar com você, Bárbara. É complicado você querer apontar uma causa dentre vários fatores, né? Primeiro, falar de um prédio que é bicentenário, que havia pouco tempo que havia feito 200 anos, então um prédio que necessita de condições e cuidados especiais para essa manutenção, um prédio que abriga um fluxo relativamente grande de pessoas, funcionários, pesquisadores, e um estado assim prejudicado, que às vezes há as iniciativas de restauro, mas não há a manutenção por falta de recursos humanos e financeiros qualificados. Então, são uma série de fatores que vão acumulando e o que foi que aconteceu, né? Gerou esse problema e uma perda de fato inestimável para a cultura nacional e também internacional, porque haviam acervos de valor inestimável para a humanidade. Maria Badia? Então, acho que é inestimável até para o nosso futuro, porque apaga-se essa prospecção, entendeu? Que já tínhamos ali com toda a nossa história. É incalculável esse prejuízo. Talvez o que nos reste agora seja fazer realmente esses movimentos, chamar a atenção do Brasil para esses patrimônios que nós carregamos, né? Nós trazemos dentro desses espaços e que nós somos cuidadores. Em benefício disso, eu acho que é importante essa mobilização com a sociedade, que ela venha para os museus, que ela conheça também as nossas dificuldades. E junto com a universidade, ser super apropriado de estar aqui nesse momento falando, porque a gente trabalha junto, nós somos museus dos estados, mas também utilizamos todos os reminiscentes, os alunos daqui da faculdade, quer dizer, nós trabalhamos interação total, né? E eu trabalho com muitos museólogos daqui, da UFG, então a gente tem essa ligação forte e essa área que se expande cada vez mais. Eu acho que é um momento de refletir, é um momento de ponderar, é um momento de encontrar, um momento que a sociedade se mobilize também, porque a sociedade está perdendo um grande patrimônio. E hoje, como que é o financiamento dos museus públicos? Existe uma lei de destinação direta de recurso? Depende do recurso das universidades ou dos órgãos aos quais os museus estão ligados? Ela, para mim, primeiro. Eu gostaria de citar aqui exatamente esse envolvimento, a qualificação dos profissionais que vem sendo desenvolvida em âmbito internacional e nacional, com a criação do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, em 1946, que vem exatamente do período pós-guerra, destruição de muitos patrimônios edificados e imóveis também. Então surge já dessa preocupação a criação desses órgãos. E no Brasil, já foi em 48, e o IPHAN surge já na década de 30, mais precisamente com o projeto em 37, e o Brasil vem desenvolvendo essas políticas públicas na área cultural exatamente para garantir essa preservação em sentido amplo e qualificação desses museus. É importante citar
a Constituição, que são direitos resguardados nos artigos 215 e 216, e também citar a Política Nacional de Museus, que vem em 2003, criado pelo MINC, para criar meios de investimentos e fomento e valorização desses museus, a partir do Cadastro Nacional de Museus. Então, entender qual que é esse panorama do museológico no Brasil, para de fato saber como agir. E em 2009 surge o IBRAM, e que também é criado o Estatuto de Museus, que do ponto de vista legal é o documento máximo que rege essas instituições. Então, o Estatuto de Museus, ele define algumas questões e boas práticas nessas instituições, dentre elas a conservação e o plano museológico. E por que eu estou fazendo esse panorama? Para a pessoa entender a importância também dos planos museológicos na gestão desses museus, porque não é possível falar de uma gestão de museus sem um planejamento. Então, a importância desse instrumento que veio com a criação do IBRAM em 2009 e que os museus estão se adaptando a essas políticas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil. Okay. Maria Abadia, quer complementar a fala da Bárbara? Olha, o Estatuto é excelente. Nós já temos uma legislação interessante, importante, que isso são avanços. O IPHAN, com 80 anos, presta um grande serviço ao Brasil. A gente tem uma relação muito próxima com o IPHAN, que nos auxilia nos tombamentos, nas questões da educação patrimonial, nos cuidados mesmo com esses bens do Estado todo, né, e do Brasil. Então, acho que nós estamos realmente num crescendo, tá? Já temos uma legislação, agora precisamos avançar nas políticas públicas. E é isso que está acontecendo nesse momento. Aconteceu esse incêndio, acho que é um chamariz muito forte de atenção para o que pode acontecer, porque agora é preciso criar outros movimentos, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, como a gente está trabalhando muito com educação patrimonial, a educação educativa dentro dos espaços culturais, há uma evolução também desse diálogo com a sociedade, diálogo com as outras instituições, né? Então, isso é um grande passo que está acontecendo. Okay. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco você continua acompanhando essa conversa a respeito dos museus públicos no Brasil. Assista o Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos a discutir a realidade dos museus no Brasil com a coordenadora-geral da REM Goiás, Bárbara Freire, e com a superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a Maria Abadia Silva. Vou começar com você, Maria. Em relação a uma possibilidade de parceria público-privada para gerenciamento de museus, para o gerenciamento desses museus a partir de fundações, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que é muito bem-vinda essa parceria. Porque um dos objetivos do museu é você ter esse contexto histórico dialogando com a sociedade, né? Com as cidades, principalmente, onde eles estejam localizados. Então, essas parcerias são muito bem-vindas. É preciso conhecer também o que nós fazemos ali dentro do museu, porque nós temos que saber o que se passa fora do museu, né? Dentro deste contexto passado, presente e futuro, o jovem, o idoso, os profissionais, porque nós recebemos uma gama de pessoas dentro do museu. É uma escola aberta, né? Todo o tempo a gente está fazendo essa conexão de conhecimentos, é uma construção de conhecimento permanente. Então, é preciso que haja essa compreensão. E quanto melhor, quanto maior for, é melhor para todos. E nós precisamos, sim, dessa participação de financiamento,
nós precisamos de ter uma reorganização nesses aspectos, porque nossos museus do Estado são gratuitos. Então, a sustentabilidade deles também sofrem dificuldades de sustentabilidade. Então, a parceria cai muito bem, ela vem muito bem, nos ajuda. E eu creio que os encaminhamentos, os andamentos, à medida que vai se avolumando, porque é tão dinâmico o processo cultural, exige tanto, porque você tem que estar atualizando, estar ampliando a sua clientela, o seu número de pessoas. Hoje a gente atende, por exemplo, nós temos bibliotecas Braille, nós temos biblioteca para os jovens, ali no Pio Vargas a gente atende muitas pessoas jovens, preparando para o Enem. Então, uma diversidade de temas, uma diversidade de pessoas imensa, então, tudo se amplia, né? E, então, é preciso que haja mais participação, com certeza. Bárbara? As parcerias são sempre muito bem-vindas, né? Depende muito da forma de trabalho, de como são feitas essas parcerias e o intento dessas parcerias. A participação popular, participação de diversas instituições são muito bem-vindas e ótimas. Eu gostaria aqui de fazer um contraponto, até para explicar um pouco isso. A relação, por exemplo, da Lei Rouanet, que há muito pouco investimento em museus, porque as empresas escolhem as instituições que vão investir. E ainda hoje, a população não tem essa relação tão próxima com os museus e os investidores não veem isso como um bom investimento. Então, preferenciam outras formas de expressões culturais como prioritárias. Então, também parte de uma questão de um maior envolvimento popular das instituições, entender esse contexto museológico, a aproximação da museologia e museus, o desenvolvimento e qualificação da área, e não excluir o que está sendo feito desse processo até agora, para que de fato haja uma participação dos profissionais e da população, e não que seja um posicionamento mais horizontalizado e não verticalizado. Certo. Em relação às medidas que o governo Temer tomou depois do incêndio do Museu Nacional, como a criação da Agência Brasileira de Museus, né, para gerir museus e acervos, como é que vocês enxergam essas medidas? Elas são positivas para o setor? Elas podem impedir novos incêndios ou desastres nos museus? Queria que você falasse um pouquinho, Maria. Essa medida é muito atual, muito recente. Não chegou nada para nós do Ministério oficial. Então, a gente aguarda mais estudos. Com certeza é necessário fazer mais estudos, ouvir mais pessoas que têm acúmulos de experiências, porque o Brasil exige isso também, né? Então, é um momento especialíssimo de você fazer agora rever, uma retomada, um momento político desse... Estamos numa transição, está passando uma eleição agora, então é um momento da gente começar a pensar, né? O que pode fazer, já visando São anos também difíceis que nós passamos com relação à cultura, como ela disse, a cultura patrimonial. Hoje nós trabalhamos aqui no Fundo de Cultura de Goiás e pedimos um espaço para o patrimônio. Então, nós já vamos ter esse espaço dentro dos projetos que darão entrada nos editais. Eu acho que são os ganhos que nós vamos obtendo nesse caminhar, né, na evolução desse processo. Bárbara, qual é a sua opinião? Eu, como representante da REM Goiás e diversos outros profissionais que temos contato, somos contra, exatamente por ser uma medida provisória que, inclusive, o próprio ICOM Brasil divulgou uma nota informando que sequer foi informado ou procurado para maiores discussões. Discussões. Não foi uma coisa horizontalizada, foi uma decisão totalmente verticalizada, que tem como princípio a privatização dos museus
e, consequentemente, a desconstrução de trabalho de anos de vários profissionais engajados na área, colocando em risco exatamente o Estatuto de Museus, que é esse documento que normatiza a área no Brasil, e são aspectos bem complicados e em vários momentos já está havendo manifestações, movimentações contra essa medida provisória. Foi assinada no dia 10 de setembro, dia 12 de setembro, aqui em Goiânia já há movimentações, dia 13 no Rio e outros estados, para que essa medida seja revogada e que, de fato, essas políticas públicas culturais, que é fruto de trabalho de muitos profissionais em vários anos, não seja desconstruída, como a própria PNEM, que é a Política Nacional de Educação Museal, que foi publicada em 2017, ano passado, e que nessa 12ª Primavera de Museus, no mês de setembro, vai ser a celebração da educação em museus e exatamente o lançamento da PNEM, que com a extinção do IBRAM, de acordo com essa medida provisória, a gente pode perder muito do que foi desenvolvido nesse processo. Ok. Nosso tempo desse bloco chegou ao fim e a gente vai para mais um intervalo. Durante esse tempo, mande seu e-mail para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje. Estamos conversando com a coordenadora-geral da REM Goiás, Bárbara Freire, e com a superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da SEDUC, a Maria Abadia Silva. Bom, Bárbara, queria que você destacasse a situação dos museus em Goiás. Os nossos museus estão preparados para incidentes como incêndios? A gente pode citar também no caso de cidades históricas como Goiás, por exemplo, em que já houve enchentes. Esses museus estão preparados para tanto se preservarem de quaisquer danos e também, caso haja danos, o que deve ser feito? Existe uma política, existe um pensamento nesse sentido? Tem sim. Inclusive o ICOM, ele tem alguns documentos que construídos por vários profissionais em âmbito internacional e nacional para orientar os profissionais de como agir. Mas também propõe-se a existência do diagnóstico de conservação, que é tanto priorizando os aspectos internos de uma edificação e externos dessa edificação, e também o plano de emergência, que caso haja um enchente, um incêndio, guerra, conflito armado, como os profissionais dos museus devem agir e quais as prioridades, por exemplo, para a segurança das pessoas e do acervo. Então, o que pode ser retirado primeiro, então, meios de garantir a segurança do acervo e também das pessoas. Inclusive, também o IPHAN publicou 2 dias após o incêndio, que foi no dia 4, uma portaria dispondo de algumas diretrizes para, em caso de incêndios, o que deve fazer, por exemplo, tipos de extintores e como proceder em caso de incêndio. Então, essa estrutura que também requer investimento financeiro e pessoal qualificado para fazer. Então, essas políticas também, diretrizes, vêm a partir do conhecimento, né, profissional dessa história que vem sendo construída em âmbito internacional e nacional, e que as políticas vêm tentando, o próprio IBRAM vem tentando normatizar isso para ampla divulgação e qualificação desses museus. É difícil falar quais museus, inclusive, têm esse plano de emergência ou o diagnóstico de conservação, apontar o panorama do Estado. Mas é importante ressaltar que é uma área que vem sendo construída, está em desenvolvimento, e os profissionais também vêm tentando consolidar isso e qualificar essas informações para que, de fato, nós consigamos
a preservação desses patrimônios, a salvaguarda e preservação. Eu gosto até de falar que a salvaguarda não representa de fato a preservação. Nesse caso, quando a gente prioriza a conservação material, seria mais no âmbito da salvaguarda. E a preservação só acontece de fato quando tem envolvimento das pessoas, quando as pessoas conhecem, valorizam o seu patrimônio e tem essa relação de troca. Isso que é a preservação na perspectiva, minha perspectiva. Maria Badia, você pode dar uma perspectiva para a gente que a SEDUC tem em relação aos nossos museus, como eles estão? A gente tem um plano anual dos museus, né? A gente faz toda a preparação para o ano todo. Temos uma superintendência de restauração que nos acompanha, que anda junto com a gente. E tem toda essa parte da SEDUC que a gente é envolvido com ela. Então, você faz o plano, se tiver uma emergência, você tem aonde socorrer, né? Mas, por outro lado, ela terminou muito bem, uma coisa que eu gosto muito de falar. Quem trabalha nos museus são amantes dos museus. Quem trabalha com cultura, com arte, história, e são pessoas muito dedicadas, são muito envolvidas pessoalmente, as vidas ficam muito envolvidas, como arquivo histórico, sabe? Nós temos vários equipamentos culturais e é isso que a gente vê as pessoas acompanharem com as próprias histórias, se criando ali dentro daqueles equipamentos. Eu já fui secretária de Cultura muitos anos atrás e hoje convivo com minhas pessoas que eu convivi anos atrás, como a criação do Museu Pedro Ludovico, né, que é uma casa, um museu-casa, esteve fechado por algum tempo, passou por uma reforma, é telhado, são casas. No nosso caso, são de 30 anos atrás, 40 anos, 80 anos, do começo de Goiânia. Então, são prédios que exigem uma manutenção permanente. E a gente tem isso, e tem pessoas muito dedicadas nos museus, nos espaços, e são a universidade muito bem-vinda, são documentações, sabe, tem um encaminhamento já muito vivo, muito dinâmico, e já bem avançado, porque são pessoas que vivem, né, dessa comunidade cultural. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando, a gente não vai conseguir fazer mais uma questão, mas eu queria agradecer a sua presença, Bárbara, e as suas contribuições. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também, Maria Badia. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o Conexões está chegando ao fim. Eu espero que você continue acompanhando a nossa programação. Espero também que acesse nosso site, tvufg.org.br ou as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Os novos episódios e também todos os programas já produzidos até hoje estão nas nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.